quero que você pare para pensar agora. Se você pudesse pedir o conselho para uma pessoa, pode estar viva ou não, o que você perguntaria? Detalhe, o que você acha que essa pessoa te responderia? Perguntar para essa pessoa, eu perguntaria para o meu pai. Pai, eu fiz certo? Meu pai morreu em 89, né? Mas eu era muito ligado ao meu pai, né? Ele sabia dos meus sonhos. E eu perguntava, pai, isso deu certo? Você acha que eu fiz certo tudo que eu fiz? E eu acho que ele respondia, Marda, ainda falta muita coisa ainda para você fazer, tá? Vai em frente. É o caminho, né? Mas é isso, assim, eu acho que é olhar para trás e sabe que, aí vou até complementar essa pergunta, eu com 58 anos, eu com 20 anos quando eu comecei, nossa mãe, com 20 anos, com a experiência de 58, seria muito diferente. Mas eu não teria aprendido tanta coisa, né? A vida é assim, né? Não tem como. Tem que passar, né, Marda? Tem que passar. Como é que você vai? Experiência é vivência, é cicatriz, é dor. Não existe felicidade sem dor. E a vida é assim, é busca. Mas no final ele tem que ser, tem que ter história. Existem empresários e existem construtores de legado. Existem empresas e existem histórias que atravessam gerações. 36 anos dentro do agro não se constrói por acaso. Se constrói atravessando ciclos, superando fases difíceis, tomando decisões firmes quando o mercado testa sua estrutura. Ele já viu o agro atravessar euforias e turbulências. Já enfrentou juros altos, crédito escasso e mudanças profundas no mercado. E mesmo assim, construiu uma das revendas mais respeitadas da nossa região, a Líder Agro. Mas antes da empresa, existe o homem, marido, pai, avô, líder. Marden, seja muito bem-vindo. Obrigado, Cassi, Carlão, Agrocast, Alfa Campo. Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado em poder participar desse podcast. Maravilha. É um prazer muito grande receber esse homem aqui, um gigante no mercado. E um detalhe muito importante, caderno e caneta na mão, porque o que vai sair daqui, meus amigos, é para impactar o mercado. E Marda, eu quero começar com uma pergunta já quente. Estamos vivendo um momento muito desafiador no agro, concorda? Sem dúvida. Muito. E nesses 36 anos de história, com certeza você já viu muita coisa acontecer. Com a sua visão, com essa experiência que você tem, como você enxerga o nosso momento atual? Olha, nós estamos passando por um momento difícil. E nesses 36 anos nós tivemos outros momentos difíceis, né? Como você falou, juros altos, endividamento, muitas outras coisas que impactaram muito. E hoje, eu acho que o grande problema é, de novo, né, os juros altos, né, altíssimos. E nós vivemos uma agricultura moderna hoje, uma agricultura pujante, produtiva, que precisa da ajuda dos governos. Não é ajuda financeira, é ajuda com incentivos, né, de juros, de programas de armazenamento, de estradas. A gente vê isso no mundo inteiro, de uma forma, o pessoal fala em subsídio. Quando a gente fala da agricultura americana, que é o nosso principal competidor, o agricultor americano, ele tem asfalto na porta de casa, ele tem correio, ele tem incentivos para a área não plantada, área de reserva. O governo manda um cheque para ele disso, né? Enquanto nós, os agricultores brasileiros, enfrentamos todas as dificuldades, né? Ambiental, trabalhista. E olha, eu falo com muita propriedade e com muita verdade. O agricultor brasileiro é show, é responsável, ele preserva, ele cuida. E nós somos, de certo modo, marginalizados. Né? Isso nós estamos inventando nesse momento hoje, né? Isso com muito claro. Nós temos muita coisa contra, né? A imagem de algumas ONGs, né? Com relação à parte, principalmente a parte ambiental. Sim. É tipo assim, não, você coloca lá um alerta ambiental, você tem que provar, coisa que em 90% das vezes não tem problema, mas te causa um problema. Sim. Então o momento é difícil, mas nós somos resilientes. O agricultor brasileiro é resiliente. Então acredita que vai passar por esse momento. Vai passar, nós vamos passar. Nós estamos no lugar certo. Maravilha. Agora, Marden, a gente vai conversar aqui sobre a sua vida, sobre a sua história, trajetória, família, a Líder Agro.
Mas conta pra gente como tudo começou, o agro, como que o agro entrou na sua vida? Você já planejava, já sonhava ou foi algo que aconteceu por acaso? Essa história é engraçada. Na verdade, eu nunca imaginei trabalhar, né, com agricultura. No agro, de uma forma geral, assim, minha família, família de pecuaristas, né, de pequenos produtores, a gente sempre conviveu na fazenda, férias na fazenda e tal. Aí eu fui fazer técnica agrícola, isso em 1985. Já tá uma caminhada. E aí, no terceiro ano do colégio agrícola, eu estava me formando, teve um simpósio de defensivos agrícolas. E era à noite, a gente era interno, e eu fui participar. Aí o meu irmão, Joviano, já tinha formado no ano anterior. E aí o diretor da escola apareceu no meio do simpósio, lá no meio da noite, e falou, olha, tem umas vagas para técnico que formaram aqui na escola de Utaí. E quem tiver um parente, um irmão, um primo, mas tem que ser formado aqui, me procura amanhã, que eu vou passar as coordenadas. Sim. Beleza. Aquilo mexeu com a minha cabeça. Meu irmão já tinha formado no ano anterior, né? Isso já em 1987, ele tinha formado em 86. Uhum. E aí, no outro dia cedo, eu fui no gabinete dele, Zé Campos, nosso diretor. Depois foi até meu companheiro de Lions, uma coisa para frente. E aí ele pegou um papel lá e escreveu Cianamide Química do Brasil, tal. CIA trecho 2, lote 2, sala 13, Brasília. Era no setor de indústria Brasília, em cima do Banco Bradesco. Tem esse prédio existe até hoje lá. Aí no outro dia, né, liguei para minha irmã, para falar com meu irmão. Resumindo, meu irmão entrou na Cianamide em 1987, Cianamide Química do Brasil, que foi comprada pela BASF em 97. Esse foi nosso início nesse negócio, do agro. Show de bola. E Marder, no início, a gente fica com alguns medos, né? Normal, natural, quando a gente inicia uma carreira. Agora vamos lá, depois de formado, você começou a sua trajetória, como, aonde, qual foi o maior medo? Já te bombardear de pergunta aqui agora. Qual foi o maior medo que você enfrentou de início? Então, a agricultura estava começando, né? Tinha, porque nem menos de 10 anos, estava muito, ela era uma área de fronteira, né? Uma área que tudo muito difícil, pra você ver, não tinha asfalto para a cabeceira de Goiás, só tinha na BR-020 um pedaço, não tinha telefone, então era bem difícil. Aí, meu irmão, quando eu saí da escola agrícola em 1987, ele já estava na Cianamide e me indicou, né, na Agroquima, que é uma grande empresa, sim, com mais de 60 anos de história. Aí eu comecei a trabalhar na Agroquima. Eu era um assistente técnico, fazia Formosa, Cristalina, Paracatu, rodava em todas essas regiões. Aí nesse período, foi um período rápido aí, de 8 meses, um pessoal que trabalhava na Agroquima saiu e abriu uma empresa e me convidou para ser vendedor em Formosa, né? Então a sede não era em Formosa? Não, a sede era Brasília. Brasília, né? Tudo começou lá. Começou em Brasília. Mas eu morava em Formosa. Sim. Né? Aí para Brasília e tal, me convidou para mim ser vendedor em Formosa. Abri um escritório em Formosa. Gente, eu pesava 56 quilos. Eu tenho 1,80 m. Era magro, não. Era um menino, né? Um menino. Aí aceitei o desafio, né? E abrimos o escritório em Formosa. Sim. Só que naquela época, era assim, eu andava num Fusca. Sabe? Eu ia para Copertinga, Formoso, Areno, Chapada Gaúcha, São João da Aliança, Alto Paraíso. As viagens demoravam um dia. E eu era muito feliz. Pensa a satisfação de chegar no cliente, aquilo né? Você ia tomar banho de noite, passava a toalha, se não lavasse direito, ficava marrom com a poeira, né? Mas era a vontade de fazer, né? E você imagina, não tinha, né,
Foi um período muito curto da agroquímica, eu tive um treinamento nesse período, me ajudou, mas a encarar um negócio, né? E esse foi o desafio, né? O medo, né? O medo de um menino, né? Os meus pares eram todos, na época eu tinha 20 anos, todos já eram agrônomos, eram pessoas de 24, 25 anos, né? Então, 4, 5, 6 anos mais velho do que eu. E eu, né, com o meu jeito, eu falei, não, cara, eu tenho que andar, né? Tem que trabalhar, tem que estudar. Estudei muito, muito, muito mesmo, sabe? Então, assim, nunca tive problema com isso, porque eu me colocava na frente. Na frente, assim, como é que eu vou enfrentar? Eu não sou agrônomo, eu sou técnico. Então, eu preciso saber do que eu estou fazendo. Tem que estar preparado. Né? Estudei solo, planta daninhas. Naquela época, o grande problema era a planta daninha, né? Não tinha ferrugem, doenças foliares na soja não era importante. Feijão, né? Milho. Estudei muito, tive boas pessoas que me ajudaram nesse período, né? Mas era um desafio todos os dias, era um desafio. Como todo início, né, Marden? Exato. Em toda jornada. Agora, Marden, o Marden de 36 anos depois, se você pudesse... Vamos voltar no tempo agora. O Marden de 36 anos depois, olhando para aquele garoto que iniciou, rodou no Fusca, visitou toda a região, dá para ver que você fala com muito brilho nos olhos, você tem amor, paixão pelo que você faz. Então, não tenho dúvidas que isso é a diferença, né? O diferencial que você tem. Mas o que você diria para aquele garoto hoje? Não desiste. Levante cedo. Não importa o que os outros falem. Não desista. De novo, né? Nós estamos no lugar certo. Para mim, eu sou apaixonado pela agricultura. E o Brasil tem jeito, né? Não vamos parar de reclamar, vamos parar de esconder atrás da moita, né? Tem até um amigo que fala sobre isso, né? Essa moita, vamos tirar essa moita. A oportunidade vai ter todos os dias. Então, pega o que você tem que fazer e faça o melhor. Eu lembro que no Colégio Agrícola teve uma palestra do ministro da Educação, isso foi já no segundo ano, 1986, ele falou o seguinte: se não for para fazer bem feito, não faz. Sabe? Então, se o trabalho é para fazer mal feito, é o mesmo fazer bem feito, faça bem feito. Então, assim, quer ser o cara, né? Faça bem feito. Faça com que você tem hoje o melhor. Para amanhã, quando você tiver melhor, fazer melhor ainda. Sabe? Eu andava de Fusca e ficava extremamente feliz com isso, sabe? Não tinha ar-condicionado, não tinha nada, mas é o que eu queria. Foi fácil? De forma alguma. Difícil, difícil demais. Mas eu falo isso. Encara o desafio. E não fique esperando as coisas acontecer. Vai atrás, busque, estude. As pessoas estão muito assim, colocando a culpa no mundo, né? E a culpa não é do mundo. A busca é da gente, né? Nós temos que fazer a diferença todo dia, né? Exatamente. Marden, e como que nasceu, vamos falar da Lideragro, como que nasceu a Lideragro? Você falou, agora eu vou iniciar o meu projeto sozinho, com sócio, em que ano nasceu, como que você tomou essa decisão? Foi impulsionado por alguém, tomou a decisão sozinha, hoje decidi que eu vou abrir a minha empresa, ou teve alguém por trás te impulsionando, te auxiliando? Então, olha, nós estamos falando uma coisa muito rápida, né? 1988. Isso, foi um salto já. Aí em 88 eu passei a ser, né, dessa empresa. Aí em 1990, a Cagil Sementes de Milho, um cara que ficou muito meu amigo, Santiago. Uhum. E aí eu era representante dessa empresa, agora tem aqui em Brasília, e Santiago falou assim, mas por que você não abre só para você vender semente de milho? Aí nasceu a Lideragro, em 1990. Eu abri a Lideragro. Você formou em 88. Desculpa, formei em 87, comecei a trabalhar em 88, né? Sim. E em 90, 2 anos depois, eu abri a... Foi muito rápido? Muito rápido. 2 anos? Só para vender semente de milho, mas era para tudo já, para defensivo também, mas o foco era vender semente de milho. Incentivado por esse meu amigo, Santiago. Ele hoje mora em Goiânia, um grande amigo que me ajudou muito na minha trajetória.
Aí nasceu. Aí, em 92, esse pessoal dessa empresa da Agroteca Brasil, convidou para ele ser sócio, né, deles. Aí nós abrimos uma grande empresa, chamava Agro Globo. Agro Globo. Globo. Em 1992, que foi uma das primeiras revendas de Formosa. Né? Já tinha tido outras, mas foi uma das primeiras de Formosa. Em 1992, essa é a história do início disso tudo. Rapaz, decisão importantíssima, em 2 anos. Mas eu nunca tive medo, sabe, assim... E assim, aí se você falasse hoje eu tenho 58 anos, né? Hoje eu teria que pensar um pouco mais. Mas naquela época que eu tinha o dia e a noite, né? Vamos para cima, né? Vamos buscar. Aproveitando esse gancho, Marley, define empreendedor em uma palavra. Em uma palavra, fé. Fé. É a base de tudo, né? Pra você acreditar naquilo, né? Fé em Deus e fé no que você quer fazer. Sabe? Fé. Bravo. Marley, outra coisa. Sempre marca no início os primeiros clientes. Você lembra deles? Lembro de todos, bicho. Lembro, eu tenho uma facilidade muito grande. Todos os meus clientes hoje são meus amigos, eu tenho uma facilidade do nome completo, né? Mas tem vários, né? Se eu citar os nomes aqui, muitos vão ficar chateados porque eu não citei o nome deles, que são muitos aí, mas eu lembro como se fosse hoje. Meus amigos hoje, meus amigos mesmo, desses anos todos, né? Eu não vou citar nome. E muitos acompanham você até hoje, né? A maioria está até hoje. A gente pôde perceber, até te contar, a gente pôde perceber que a gente foi fechar um negócio, né? E o cliente falou, o que o Marley falar aqui dentro da minha fazenda, eu vou acatar. Não quis tomar uma decisão antes de falar com você. Então ali a gente viu o peso que você tem sobre o negócio, sobre a vida dele. Né? Mas sabe o que foi? É uma relação de confiança. Nesses anos todos, e eu vou falar para você que eu tenho cliente desde 1988. Desde quando começou mesmo. Vem dessa história, porque mudou-se muito, né? Muitas áreas foram incorporadas e tal, Sim. Mas que estão hoje nessa região de Formosa, um raio aí de 350 km de Formosa, mas a média do nosso cliente deve ser mais de 10 anos, a média hoje. Uma coisa que chama muita atenção na Lideragro, né, que comenta muito no mercado, por exemplo, não só os clientes, né, mas a rotatividade de colaboradores dentro da Lideragro é muito baixa. Porque, em comparação com as demais, né, a gente vê consultores lá bem antigos. Assim, realmente essa rotatividade é muito baixa. Por quê? Porque na Lideragro, desde a nossa recepção até a logística, é tudo focado no cliente. É pensar no cliente. Nós somos muito operacional, mas muito preocupado com o cliente. Pensar como cliente. Então, o nosso time comercial, quando a gente vai contratar alguém, a gente quer contratar alguém que tem um projeto de vida. Não é para ter acesso, não. Nós temos um projeto. Para quê? Para que esse cara cresça junto com o cliente. Para nós só é bom se for excelente para o cliente. Não é diferente disso. A gente fala isso todos os dias. Isso é com muita responsabilidade, sabe, Cássio? Então, por isso essa baixa rotatividade. Há um compromisso com o cliente. Essa é a questão da Lideragro. Não, faz total diferença, né? Então, a filtragem que vocês fazem na captação, vocês não estão muito interessados no acesso, no tempo de mercado do colaborador, né? Do consultor. Não, o acesso sim. Eu estou falando do acesso sim. Para ter uma pessoa, só para cobrir uma área, não. Nós estamos preocupados com o time, que esse time leve conhecimento para o agricultor. Informação tem demais, não tem? Sim, você pega o WhatsApp, você pega a internet, mas informação de qualidade. O nosso time ele é preparado para discutir análise de solo, para discutir adubação, cultivares, né? Soja, milho, feijão, nutrição, controle de pragas e doenças. Então é esse profissional que está conosco, que a gente busca sempre. E outra coisa, pensando no resultado daquela fazenda, daquela propriedade, com muita responsabilidade, com sustentabilidade em custo ambiental. Então a Lideragro é muito preocupada com isso.
Aí faz total diferença. No começo tem os desafios também PJ, né? Os desafios da Lideragro. Teve algum momento no início da construção ali da empresa, da marca, do nome, que você teve um medo, algum receio? Porque tomou uma decisão muito rápida. A gente está falando em 2 anos de mercado, você abriu uma empresa. Com certeza, como qualquer outro negócio, tem os seus desafios. Teve algum momento que te marcou? Você fala, cara, dessa vez aqui eu tô com medo. Nós abrimos em 92, essa outra era uma organização, a AgroGlobo, Sim, né? AgroGlobo. Mas a Liderar continuou também. Essas duas empresas, você está falando, um menino, né, de 23, 24 anos. Em 95 foi um ano muito difícil. E eu sou calmo, mas sou muito ansioso. Me deu um problema de estômago, que eu fiquei 5 dias sem sair da cama, com medo, que deu um veranico grande, 40 dias sem chover, preço. Isso eu tive muitos e muitos anos, né? Medo demais. Mas acreditava, sabe? A fé sempre na frente. Sim, e com muita responsabilidade, né? Então, assim, medo, nossa, problema de estômago, problema de coluna, teve ano que eu não conseguia levantar da cama. Nossa. Estresse, né? Isso tudo no corpo, né? Uhum. Então eu tive muito medo, né? Mas sempre assim, pensava no final, sabe? Acreditava que uma hora podia... Porque eu trabalho muito o resultado, o meio para o resultado. O medo, ele faz parte, lógico que a gente tem que ter medo, né? Tem responsabilidade com os nossos fornecedores, com os nossos clientes, né? E se não chover? E se chover demais, né? Você imagina um agricultor que bota milhões e milhões no solo, né? Ele não pensa se vai chover, se não vai chover. Ele acredita nisso. Isso é fé, né? Pode ser o agricultor que for, falar, eu não acredito em Deus. Eu acredito sim. Ele acredita da forma... Porque como é que vai botar assim, uma semente no chão, né? Pensando assim, vai chover, né? E vai chover, e chove, né? Pode ter outras coisas e tal. Então a agricultura é maravilhosa, eu sou apaixonado, assim, não tenho vergonha nenhuma disso. E sou defensor, se a gente for falar de política disso, a gente ia ficar dois dias falando Sim. disso, né? Assim, agora o agricultor brasileiro é muito pouco valorizado. Infelizmente, né, Marden? Assim, a gente está falando da AgroGlobo, né? Mas essa fusão foi... Como que ela aconteceu para a Lideragro? Então, a Lideragro sempre foi uma empresa e a AgroGlobo também, as duas empresas... Você sempre trabalhou com as duas, com as duas empresas. Ah, né? entendi. O que aconteceu? Nesse formato dessa sociedade de 96, aí era eu e o Joviano, meu irmão, que é uma pessoa que eu tenho gratidão eterna, né? Meu irmão mais velho do que eu, que um excelente profissional, um cara de uma visão técnica muito boa, muito buscando produtividade, muito aberto. Nós tivemos fazenda também, que foi uma coisa dele, né? Aí essa estrutura ela foi até 2007. Até 2007 você estava com seu irmão. Aí em 2007 meu irmão resolveu cuidar dos negócios dele, né? Ficou com outras coisas, e eu fiquei com a Lideragro e a AgroGlobo. Aí como a Lideragro é a mais velha, a gente ficou só com a Lideragro. Entendi. Fudimos e virou... A Lideragro já vinha desde 1990. Eu tenho até o dia lá, tudo certinho do dia da abertura dela, né? Aí em 2007, eu tive a entrada do novo sócio, né? Que foi o Nicolau. Tornou meu sócio em 2007. 2007. E ele permanece na Lideragro até hoje? Aí, né, desse novo modelo, né? Em 2009, entrou o Carlos Eduardo, o CAE. Você disse que teve o primeiro, foi seu irmão, Joviano, depois... Até 2007. O Nicolau. O Nicolau entrou em 2007. 2007. Como que foi essa trajetória com o Nicolau? E você ia continuar dizendo que hoje... o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo, que é o CAE. Antes de entrar na história aqui de hoje, né, com o Carlos Eduardo, com o CAE,
Como que foi essa trajetória sua com o Nicolau? Então, o Nicolau é meu irmão japonês. Ele sabe a consideração que eu tenho por ele, meu respeito, né? E a gente é amigo hoje há mais de 36 anos, né? Ou 36 anos, foi bem nessa. A história minha dos meus amigos está linkada com o meu trabalho. Todos meus grandes amigos. E o Nicolau é uma pessoa que eu tenho maior respeito, maior consideração, e nós temos dificuldades também, né? E 2007, a gente está vindo um ano difícil, 2005, 2006, sim, né? E o Nicolau, nós começamos esse novo formato, né? E foi vencedor, muito vencedor. Mas eu agradeço muito ao Nicolau, ele sabe o respeito que eu tenho por ele, a consideração e a gratidão que eu tenho por ele. Vocês continuam amigos da mesma forma? Nossa, mano, jogamos beach tênis 3, 4 vezes por semana, todo dia. Então tá consolidado. Jogando beach tênis, tá consolidado. E agora entrando em muita gratidão, né? Muita gratidão, cara que muita gratidão. Com certeza ajudou aí a construir a história da liderança. Sem dúvida, sem dúvida. Faz parte disso. E o Carlos Eduardo, Caê? Então, o Caê, gente, o Caê até veio, né? Eu não conheci o Caê, conheci o pai dele, a gente tinha relacionamento com o pai dele há muitos anos. E a minha filha que, né? Ó, pai, tem um rapaz que trabalha na Pioneer e tal. E a gente ficava de olho nos talentos. Tinha outra pessoa na Pioneer também que a gente sempre escutava falar. E minha esposa era advogada da Pioneer. Sim. Foi advogada da Pioneer por um tempo. E aí, nessa conversa, ele me procurou uma vez, aí não era o momento, sabe? Isso foi em 2007. De 2006 para 2007. Aí ele foi para o Sul e tal, e voltou em 2009, aí deu certo, ele veio para ser sócio nosso em 2009. Pessoas, né, que eu tenho maior respeito, né, consideração, tem... Então, só para a gente pegar a linhagem aqui, a sua sociedade com o Nicolau acabou em 2007? Não, começou em 2007, em 2009 o Carlos Eduardo veio conosco também, ficou Nicolau, eu e Carlos Eduardo. Ah, sim, então eram os três. É isso que eu queria entender. Então ficou os três. Os três, né? Entendi. Em 2009 ele chegou. Aí a entrada do Carlos Eduardo em 2009, o menino, um talento, né? Eu tô falando aqui porque a gente ouvia falar muito, né? E a gente veio dentro da sociedade, Nicolau, Carlos e Marley, que foi até 2018. Então hoje pra gente entender também, hoje você cuida mais da parte comercial da Lideragro. Eu sou responsável pela parte comercial e ele a parte administrativa e financeira, mas a gente faz tudo bem junto, sabe? Tecnicamente ele tem um potencial muito grande, uma qualidade muito grande, ele é muito técnico, ele é muito estudioso nessa parte de solos, de adubação, de uma forma geral. É um menino muito estudioso e muito focado nisso, né? Em resultados e tal, e estuda muito. Então a gente faz tudo meio junto, comercial, parte administrativa, financeira. Certo, e você falou da importância de tratar o cliente bem, do foco, o seu cliente, né? Eu posso imaginar mais ou menos aqui, não querendo conduzir sua resposta, mas eu quero muito saber o que fazer, né, para uma empresa ser lembrada e respeitada por décadas. Porque isso não é fácil. Olha, problemas vão ter. Principalmente nesse ambiente, né, nosso, né, que não é exato, né? É céu aberto, né? Semente, produto. Mas eu acho que a principal receita disso é a seriedade. A seriedade mesmo. Cumprir o que prometeu, sabe? É simples, como tudo na vida, né? Prometeu, cumpre, né? E outra coisa importante, são parceiros comprometidos também, tá? Nesse negócio tem que ter, é uma via dupla, né? De várias, isso é feito por várias mãos, né? Você precisa ter parceiros, e graças a Deus nós temos parceiros que sempre estiveram do nosso lado. Mas somente a confiança, né? A confiança é uma coisa que é extremamente importante, você não pode quebrar isso, né? Nessa caminhada, você já perdeu dinheiro para honrar sua palavra? Já perdi dinheiro, opa. Algo que, porque hoje a gente se fala muito em
em margem, né? O mercado se fala Sim, muito em sim. margem, e pouca gente vê falar em compromisso, caráter, né? Então, assim, claro que para você permanecer mais de 3 décadas no mercado, você tem seus diferenciais. Esse é o assunto, assim, a agricultura passou, ainda passa, está passando de novo agora, né? A DERAG é parceira, Sim, sabe? O agricultor, ele busca mesmo para honrar os seus compromissos, né? Com as dificuldades que tem. É, e estão todos, né? Os que estão aí estão muito bem, porque é um negócio, né? A empresa deles, né? A fazenda é a empresa. Então, assim, precisa se adequar também, né? Como qualquer negócio. E todos que estão aí estão muito bem, né? Pega a história de muitos aí. Na agricultura brasileira, de uma forma geral, quando você fala Mato Grosso, Goiás, oeste da Bahia, então foi uma história de luta, né? Como a nossa aqui, né? E assim, e a gente assim, é, nesses, nessa, nesses anos todos, por anos difíceis, nós tivemos a nossa contribuição para a agricultura estar como está hoje. Eu falo assim que é melhor do que de outra entendi. forma, sabe? E, A gente pagou nossa contribuição para estar aí também, tá? entendi. E o que é inegociável para o Marden, para a Lideragro? Caráter. Caráter. É. Inegociável. Inegociável, não tem isso, não tem discussão. Pode até defeitos assim de qualidade, mas caráter não. Caráter a gente não negocia. E Marden, eu tô aprendendo demais, né? A gente tá aprendendo muito, Que isso. anotando tudo aqui. E o que pode prejudicar uma empresa que está no início? O que pode tirar ela do mercado? Olha, a gente ouve falar muito de governança. A governança ela começa na nossa casa, né? E na empresa também. Os papéis são importantes e os papéis têm que ser definidos, né? Como salários, retiradas, né? É simples. Diz que quando a conta é boa não precisa de calculadora. Sim. Mas assim, é comprar, ter lucro e vender e receber e pagar. Toda a governança ela passa, né? Aí vamos, né? O conceito é esse. Se gastar mais, se tirar mais daquilo que é combinado, né? O que sobrar do lucro é seu. Uhum. Agora, o que não sobrar, não. O que está no negócio, enquanto você não cumpre todos os seus compromissos com fornecedores, com funcionários, né? Com tudo, aí o que sobrar disso é seu, você faz o que você quiser. Mas muitas empresas no passado tiveram esse problema Confundir, de né? confundir. Então, assim, mas hoje é muito bem estruturada essa governança, né? Essa coisa toda, né? Dos papéis da empresa, os acordos que são, né, de sócios, enfim, a gente tem isso muito firme, né? A política de concessão de crédito, né? Nós temos um departamento desse, um departamento jurídico desse, mas é simples. Agora, nós somos uma empresa de vendas, nós vamos fazer negócio, né? Precisa vender. Precisa vender, precisa fazer negócio. E como a fazenda também tem que ter lucro, não tem vergonha nenhuma, não. A empresa também tem que ter lucro. Né? Como é que você vai sustentar uma operação que é cara? Você vê, você tem 20, 30 casas rodando, você tem. Quanto que gasta isso? Isso que nós somos uma empresa pequena. Né? Então a empresa, assim, acho que nós temos que. É bom para o agricultor, não só vai, de novo, né? Só vai ser bom para nós se for excelente para o agricultor. E eu sempre digo o seguinte: se for ruim para o agricultor, é péssimo para nós. Então todo mundo tem que estar nessa cadeia fazendo girar. Sim. E a revenda faz parte disso, né? Ela tem que vender, receber, pagar e o ciclo vai rodando, né? Simples assim. Isso é Isso. governança, tá? De uma forma bem simples de falar de governança. É claro, E é muito mais complexo que isso, mas eu só estou. sim, sim. E isso vocês fazem com excelência, né? Porque 36 anos não são 36 dias, né? Agora vamos entrar, Marden, para falar um pouco sobre família. Como que você... Opa, perguntas. Vamos lá. Brilhac. O Mário comentou aí a questão da sociedade, né, a trajetória, como é que foi e tudo mais, só que hoje a gente tem um modelo de negócio, quando a gente fala de revenda, né, você foi pioneiro na nossa região, né, e veio caminhando, sociedade, desafio, oportunidade de crescimento e tudo mais.
Só que nesse modelo de revenda, por exemplo, já rodou Tocantins, Bahia, né, boa parte do Goiás aí, Distrito Federal, toda loja que a gente entra tem lá a recepcionista e o gerente, né? A gente vê que o modelo de negócio da Liderago, a nível de gestão, é diferente. Você podia comentar para nós um pouco o porquê dessa forma de trabalhar, os diferenciais que a Liderago oferece trabalhando nesse modelo? Só complementando também, até mais confiança para nós que faz negócio, né? Que a gente entra dentro da Liderago e a gente fala direto Com o dono. com os donos. Assim, esse é uma fortaleza nossa, né? Isso permite ainda a gente... Mas cada consultor nosso é um gerente nosso. A gente trata isso com muita seriedade, né? E assim, essa talvez seja a maior fortaleza, uma das maiores. Temos, graças a Deus, outras também. Mas assim, nós somos uma empresa operacional. Sim. De fazer negócio, de buscar soluções, tecnologias. E se a gente for falar aqui do que a Liderago já fez, né, junto com o agricultor, para buscar, para ir atrás. E essa fortaleza de estar lá, fala comigo, eu estou lá. Se eu não estou lá, eu estou no campo, com o meu time, visitando um cliente, um amigo. Nós estamos, esse é o nosso negócio, 100% focado nisso. Tanto eu como o Caê também está sempre, vocês sabem disso, vocês sempre estão lá para tomar um café, bater um papo, a gente sempre está lá. Se não está lá, está no campo. Ou está numa viagem de negócio, ou uma viagem com fornecedor. É claro que isso não tem, né? A gente tem a parte jurídica, que tem um advogado lá dentro, tem a parte administrativa lá também, então o time é muito forte nisso, né? É claro que isso daqui a um tempo não tem como, porque é muita, né? A gente tem uma unidade em Formosa e em Planaltina. Nós, a princípio, crescimento é um negócio que a gente, por enquanto, está em stand-by. Mas vai que amanhã resolve abrir, não sei aonde, né? Proposta tem demais para isso, né? Sim, mas vocês preferem trabalhar com o pé no chão, né? Principalmente nesse momento que a agricultura está passando, né? Mas tudo é muito dinâmico, né? Amanhã pode ser aí, gerente, diretor, isso tudo faz parte do dia a dia. Eu acho que é legal e faz parte mesmo. Pessoas boas. Tudo passa por pessoas, né? Então, assim, você tem que formar um time para isso. Eu acho que todas as empresas, os nossos pares em Formosa, tem grandes pessoas como diretores, como gerentes, isso faz parte para fazer o negócio impulsionar, crescer e dar vazão a isso, né? Sim. No final tudo se resume a pessoas, né, mano? Exatamente, pessoas. Falando sobre pessoas, vamos falar sobre família. Como o Marday concilia empresa e família? Isso aí é um negócio da minha esposa, Ginezê, a minha vida, a minha paixão. Também tem 36 anos de casado, né? Então tudo bem. Mas tudo começou então? Tudo é muito rápido. A minha filha tem 36 anos, então tudo veio disso. Então a minha esposa Genezê é uma parceira, é uma companheira, e assim, focada nisso também. Ela também está focada no nosso negócio. Ela é advogada, né? Então você tem muito apoio familiar. Muito apoio. Isso aí a gente tem essa estrutura familiar muito forte, né? E assim, qual ponto você observa, né, o que seus filhos aprenderam vendo o Marday, vendo o pai trabalhar e atuar? Assim, a Isadora, ela é agrônoma, né, engenheira agrônoma. Ela, desde pequena, a gente ia para fazenda, desde por gente, a gente plantou também até, mas isso fica para um outro assunto. Então ela sempre teve focada nisso, fez agronomia por isso, né? Ela entrou na faculdade com 16 anos, se eu não me engano, ia fazer 17, o UNB. Uhum. Ela é formada no UNB, ela é preparada, ficou conosco aí. Então ela chegou a atuar também? Atuou também. E ela tinha os projetos pessoal dela, né? Uhum. Então casou, tem 2 filhos pequenos, um de 4 anos, outro de 2 anos. E ela... Mas ela é preparada, né? Para fazer parte desse negócio a qualquer momento. Entendi. Ela tem os negócios dela, né? Mas ela conhece desse negócio. E o Luiz Eduardo tem 19 anos, está fazendo outra área aí, que é a engenharia de software. Foi mais pro lado da programação. Mas vai que uma hora também está no negócio também, né? Então... Entendi. E avô? Explica para nós como é ser avô.
Ó, como diz um amigo meu, seria bom a gente poder ser só avô, né? Ah, é maravilhoso. Tem o Bento e o Gabriel, que é a nossa paixão. Ser avô é maravilhoso, sabe? Outro dia eu fui buscar eles na escola, encontro com você lá, né? É Sim. a escola do seu filho, né? Aquele dia que eu estava pegando os dois, e eu estava indo, e ele, vovô, eu quero ir para sua casa, os dois, né? Vovô, e não sei o que, eu pedi, Deus, obrigado. Obrigado mesmo, porque poder, né? Curtindo os meus netos, É sabe? maravilhoso. E os meus netos são muito felizes. Eles têm os 4 avós, nós moramos tudo muito perto. Tem uma bisa, sabe? Então eles são muito felizes. E eu, como avô, só tenho que agradecer a Deus a oportunidade de ser avô, que é maravilhoso, bom demais da conta. O povo fala também que quando se torna avô, parece que fica mais quebrantado. Você enxerga dessa forma? Tem alguma mudança de pai para avô? Então, Tem? aí eu vou fazer uma coisa de pai. Eu fui um pai muito jovem, né? Um menino. E eu fui um pai que eu curti muito a paternidade. Foi? A minha relação com os meus filhos é maravilhosa, né? Com a Isadora, então, que é a mais velha, assim, a gente tem eu falo com a Isadora 5, 6 vezes todos os dias. Todos os dias. Nós temos uma relação muito forte. Mesmo trabalhando muito, né? Com todo, né? Você vê uma região gigante que eu atuava, Uhum. e mesmo assim eu sempre fui muito presente como pai. Então, assim, eu curti muito ser pai. Então, a emoção de ser pai para mim, eu fui recordar isso quando nasceu o Bento. Foi o primeiro netinho. Foi o primeiro neto, né? Então eu pude reviver a emoção de ser pai e ser avô, assim, numa outra, porque o avô não, na casa do meu vovô Mário, o vovô Mário faz tudo, né? Faz não sei o quê. Não, a gente segue a linha dos pais, né? Mas algumas coisas a gente bola, assim, de uma forma Sempre tem uma diferencinha, não então tem jeito. diferencia, né? Mas então, assim, minha relação de pai foi muito boa, Sim. né? Com os meus filhos. E com o avô, então, isso para mim foi até superior, né? Porque seu avô a responsabilidade assim, de educar é dos pais. É Sim. claro que nós não fazemos nada que os pais não é isso, né? Mas tem aquele amor, aquela coisa, né? Como quando tinha depois os meus filhos também, né? Mas ser avô é maravilhoso. Avô é maravilhoso. Você tem uma habilidade, acredito que seja genuína, né? Quando você fala, as pessoas que estão à sua volta para escutar. Eu sou um deles. Você acredita que essa habilidade foi desenvolvida? Você nasceu com ela? Como desenvolver? Porque isso, voltando para negócios, é extremamente importante, né? Você falar e a pessoa parar para te escutar. Dentro da família não é diferente. Então, você acredita que você nasceu com isso? Você desenvolveu? Se sim, como? Eu até vou, se minha esposa vai ver esse podcast, eu até brinco, né? Até os 5 anos eu falava tudo enrolado. Naquela época não tinha fonoaudiólogo, sabe? Aí ela fala, não, você demorou de falar e você fala demais, né? Mas assim, não, eu acho que foi desenvolvimento, tá? Muita coisa assim. Você acredita que você desenvolveu? Desenvolvi, assim, porque eu sou muito tímido, sabe? Não Parece que não, mas eu sou, sabe? Mas eu desenvolvi essa parte por quê? Porque uma coisa, no meu trabalho, assim, e vendas é um processo que você não precisa falar muito, mas você tem que falar o essencial, né? E eu fui muito treinado, né? Eu fui treinado. Aí, desse treino, desenvolveu talvez uma coisa que eu já tinha, né? E assim, e tudo que eu falo, assim, eu falo com o coração. Eu não falo nada que não é verdade, para mim, sabe? Então, assim, quando eu transmito alguma coisa, eu estou falando o que eu estou sentindo. Com muita verdade mesmo, sabe? Então pode ser que tá aí um ponto, né? Porque a verdade ela convence. Quando você fala com muita verdade, brilho nos olhos, igual você fala, ela convence. Então talvez seja aí o ponto, né? De só falar coisas que você de fato acredita.
Voltando aqui para negócios, Marden, como você enxerga o mercado agro nos próximos 10 anos? Ou 5, vamos achar, porque o negócio acontece muito rápido, é muito dinâmico. Ele não sabe nem acontecer esse ano ainda. Sim. Né? Ano de política, Copa do Mundo. Mas olha, a gente foi para os Estados Unidos no ano passado, eu fui para o Canadá também, nas viagens de agricultura. Gente, é maravilhoso a gente estar no Brasil. País rico, né? Rico, né? Então eu vejo assim, sabe a enchente que você não consegue conter? A agricultura no Brasil é isso. Não tem como você conter. Agora, você imagina assim, aí você precisa ter negociadores para isso, né? Imagina você ter um país que compra quase 100 milhões de toneladas de soja do Brasil, um país só. Praticamente 90% do que se exporta, um país só compra. Olha a fragilidade disso, né? Então nós temos que buscar novos mercados, industrializar essa soja do Brasil, vender farelo, né? Vender óleo, vender outras coisas e tal. Então, só que isso é uma coisa que passa pelo governo, né? Sim. Nós temos grandes empresários brasileiros que buscam isso, né? Industrialização, você vê usinas de etanol, de biodiesel, né? Surgindo a cada dia, né? No Brasil tem, eu acho que tem 12 construindo, tem mais 22 em aprovação. Olha o potencial disso, daqui um pouquinho, milho para ração para porco, para aves, para peixe, ela vai virar energia, né? E já está virando, então olha para você ver, olha o consumo disso, né? Mas a gente precisa preocupar ainda com ferrovias, né? Você imagina, esse frete sobre rodas é muito caro, né? Eu nem vou falar das hidrovias, o potencial hídrico que o Brasil tem, que é pouquíssimo explorado, né? Você pega os Estados Unidos lá, o Mississippi corta os Estados Unidos todo, né? Agora você imagina, Formosa é um polo, não tem um porto seco aqui com o estado de ferro, gente. Não faz sentido isso, né? Aí, de novo, né, nós levamos um grupo de agricultores para os Estados Unidos esse ano, e quando eu fiz o convite, eu falei o seguinte: você tem que conhecer os Estados Unidos. Muitos não conheciam? Eu conhecia, mas não na parte agrícola, né? Alguns realmente nunca tinham. Vocês foram para a feira lá? Fomos para a feira um dia e depois isso foi em Illinois, em fazendas ali em Illinois, né? Uhum. Pra você ver o quanto que o agricultor brasileiro ele é vencedor, ele é resiliente. Então você tem que ir lá conhecer para saber o seu competidor. Só que lá ele tem ajuda do governo. Se o cara não tiver $500 de lucro por acre, pode ter mudado isso, ele não vende o milho dele, sabe? Então assim tem apoio. Tem apoio do governo. Então assim essa proposta do governo para a agricultura, ela tem que ser pensada. Você vê, a gente tem frutas, você vai para o polo de Petrolina, de Juazeiro, Petrolina, que coisa fantástica. Lá tem manga, que você fala assim, eu quero manga daqui 6 meses. Os caras induzem a floração para ter manga no mês que você quiser, manga para você comer com colher, sabe? Olha que coisa fantástica, né? Citrus, laranja, o quanto que aqui, ó, Formoso. Está crescendo bastante. Né? Aqui no Platinho DF já tem, aqui no Vão do Paraná já tem, né? Café, cacau. Gente, nós estamos falando num uma país, riqueza absurda. É um país gigante, né? Então nós estamos no lugar certo. Sim. Agora, a gente não pode aquele negócio do trabalho quadrado, né? Porque daqui a pouquinho você produz e não vai ter, né? Você tem que ter mercado para isso, né? Principalmente o mercado de soja, né? Porra, vamos industrializar isso, né? Vamos mudar isso aí, o modal de transporte também, sair do transporte rodoviário para ferroviário, diminuir isso, né? Então tem um desafio grande que passa por toda essa conjuntura da política brasileira, né? Mas você acredita que isso um dia pode mudar? Olha, eu acredito sim. Eu andava meio descrente, mas a esperança é o que move, né? Que nos move. E a gente tem que acreditar, porque senão por que estaria aqui se a gente não acreditar? Né? É a fé que você falou lá no início. É a fé.
Então, assim, por isso que a gente tem que eleger pessoas que são comprometidas, né, com o país, com os valores, né, da produção. Tem muita coisa errada, tem muita coisa que precisa ser consertada, né? Isso demora tempo, né? Aí, esse assunto de política, ele é muito Se a gente difícil da gente. aprofundar aqui, tá? Não vai. Mas a gente precisa ter uma linha diferente, Sim. sabe? É apoiar quem a gente de fato acredita, nos princípios e Exatamente, valores, né? pensando, né? Mas nós estamos no lugar certo. Eu acho que o agro brasileiro, o agro como um todo, a pecuária também, eu acho que não tem país aí que você vai. Ó, no Canadá, fica lá 4, 5 meses abaixo de neve, menos 30, menos 40 graus. Sim. Cara, no Brasil, nós estamos um negócio que produz. Eu tenho uma área na Bahia, lá em Mogi da Lapa, você chupa a melancia, você joga o caroço, nasce. A semente, quer dizer, o caroço, a semente, aí nasce da melancia assim, sem fazer nada, sabe? Então, olha que coisa fantástica esse país. Bênção. Uma bênção mesmo, né? Uma bênção. Deus é brasileiro. Dá uma sacudida no mar agora. Vamos lá. A gente está comentando aí do país de oportunidade, um agro gigantesco, né, que enfrenta os seus desafios, né, naturais, políticos, né, a nível de logística. Mas se o Marder hoje colocar o Marder na cadeira do produtor, né, qual seria a visão onde o Marder estaria focado hoje como produtor? Olha, eu focaria em resultado da minha propriedade. Primeiro, eu trabalho com isso, né? Anota, pega o papel e caneta que vai assistindo, anota. Solo. Vamos trabalhar nosso solo. Nossa maior riqueza é o solo. Vamos trabalhar o solo. Vamos trabalhar a gestão da nossa fazenda, sabe? Eu plantei por quase 18 anos. Eu sei o quanto é difícil a gestão de uma fazenda, né? A gestão comercial, sabe? O quanto a gente perde dinheiro com isso, né? A gente acompanha isso mesmo. Perde muito na compra e muito na venda, né? Que assim, eu até vou te dizer que perde muito na venda, porque os valores são gigantescos, né? Mas assim, produtividade, né? Como é que você vai ter produtividade se tem solo aí que está faltando calcário, que é um negócio básico, né? Como é que está de 20 a 40, de 0 a 20, 20 a 40? Um metro, como é que está um metro? Talvez o meu problema não está no 20 a 40, está nos 80. Então, assim, a gente precisa cuidar do negócio. Você vê, a gente está vendo produtividade esse ano maravilhosas, né? Tem uma área que a Alfa Campo está acompanhando, tem soja lá de 90 sacos, eu acho, não tem? Tem. Parabéns para vocês, tá? Segundo ano, obrigado. Show. Então é isso, tá? Você sabe aquela coisa? Não tem que reinventar a roda na agricultura. Tem que fazer bem feito. Você tem que proteger o seu maior patrimônio, é o solo. Proteger, né? Ver o que está precisando de nutrientes, balancear isso e cuidar dele, né? Sim. Planta de cobertura, agricultura regenerativa, para mim isso é show. Show! Você pode eliminar tantas coisas, né? Doenças, nutrientes e tal. Então essa agricultura regenerativa, isso é show, sabe? Agora, a gente precisa fazer, né? E, o ano que vem eu faço. E não faz. E vai. Começa com 20% da área, 10%. Sabe? No final você está fazendo tudo, né? Tudo. Então, assim, nós estamos vendo produtividades aí de gente que estão fazendo as coisas corretinhas, 80 sacos, 90 sacos. Tem clientes que estão passando de talhão aí, já vi de 100 sacos, 6 toneladas, né? Nossa. Ó, anote essa dica do Marder, que é extremamente importante, pode fazer total diferença dentro da sua propriedade. Temos aí produtores produzindo acima de 100 sacas, 95, 100. É claro que na média geral não, mas a média esse ano vai ser maior que o ano passado. Tranquilo, que os últimos anos é melhor. Sim. Né? Dentro do que o Marder falou, isso é para ficar, né, registrado, é que hoje a gente entra nas propriedades, né, e enxerga esse desafio. O produtor ainda tem a oportunidade de ser mais eficiente em várias categorias, várias camadas dentro do negócio dele. Mas a gente vê o produtor valorizando galpão, vê o produtor valorizando máquina, trocando máquina, né? E muitas das vezes eu tenho um produtor que a gente atende que ele trabalha em categorias de prioridade, né? E a prioridade dele é o solo, né? Enquanto muitos
tentam larguecer a estrada, deixar a estrada planinha, é muito bom. O galpão tem tudo grande, máquina tudo guardado, máquina nova, máquina com pneu novo, máquina polida para ficar guardada, né? E quando chega na parte do solo, a gente faz uma análise de solo ano que vem, a gente faz um calcário, a fiz tem 2 anos, né? E é muito bom ouvir, né? Quem não anotou, anota aí que o produtor Marden tá de parabéns. Tá de parabéns. Mas olha, só fazendo a ver que você está falando, é verdade. Porque você sabe aquela coisa de você ter um dinheiro, aí você vai lá e compra uma carteira. Aí você não tem dinheiro para poder dar carteira, você tem a carteira, né? Estou falando que é mais ou menos isso, mas assim, não que máquina não seja. Claro que é muito importante a máquina, Sim. pulverizador e tudo, mas o solo é onde está a resposta para tudo isso, né? Toda a tecnologia que você vai implantar, é lógico, plantabilidade é extremamente importante, né? Colheita no momento, né, certo, mais rápido, mas cuida do solo. Cuidar da base, né? Porque veja bem, para você colher 10 sacos a mais, faz uma diferença gigante, né? Ninguém está falando aqui de formas mirabolantes, Sim. nada disso, está falando do básico, o básico bem feito, né? E por isso tem Alpha Campo aí para auxiliar nisso aí, show, vocês. Obrigado. Fiquei feliz quando, né, vocês começaram e tem todo o nosso apoio e sem dúvida o céu é o limite. E a gente acatou muito bem a questão quando você fala de parceiros, né? Nós queremos pessoas boas próximas a nós e com certeza a Lideragro é uma delas, né? Marden, a gente está aproximando aqui, né? Chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse 3 conselhos. Vamos mudar. Eu quero que você deixe um conselho para consultores que desejam fazer parte um dia da Lideragro. Vamos começar por essa parte. Um conselho para jovens empreendedores que estão começando agora e vão enfrentar desafios. Então, consultores, a gente fala todo dia com esse público, né? Mas o meu conselho é o seguinte: estude, prepare. E tem uma coisa, a vontade e a ação, né? Vontade sem ação também não vai, né? Até eu uso sempre um ditado, né? Cobra que não anda não engole sapo. Mas é verdade isso, né? Tem que ter vontade e tem que ter ação, né? Ir atrás, buscar, estudar, saber o que está acontecendo na agricultura, né? No Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, né? Enfim, de tecnologias, do básico mesmo, saber isso básico, né? Então, esse é o conselho para os consultores. E assim, viva isso, porque é o seguinte, eu, Marden, como produtor, eu tenho que ter um consultor que eu falar assim, ô Kess, cuida da minha fazenda. Eu vou plantar soja, milho e feijão. O que eu vou fazer? Esse é o consultor. Olha o nível de responsabilidade. Altíssima. E eu tenho consultor assim. Você pode... Eu era assim. Eu fui vendedor. Hoje a gente usa consultor pela consultor de vendas, que passa a ser... engloba tudo, né? Consultor. Com toda... Né? Não é vendedor. Ele é um consultor. Então eu fui consultor também. Então, tranquilo. A minha responsabilidade era cuidar da fazenda. Eu só viajava, ia para a praia e o pau quebrava lá e colhia bem e tal. Então você tem que ter um consultor que entenda o seu negócio. Mas você tem que ter, né, que te entregue isso. Ó. Uma pessoa preparada. O que eu vou plantar? Olha esse solo aqui, tá vendo? O que eu faço aqui? Né? Como é que tá? A decisão da fazenda é do dono. A decisão é do dono. Sabe? A gente pode ter ferramentas para ele tomar as decisões dele, mas a decisão sempre vai ser dele. O que ele vai plantar, né? Por isso que eu acho que consultores de mercado também são extremamente importantes. Você vê o que está acontecendo, né? Esse ano nós fizemos uma operações de barter que foi um sucesso total, né? Troca de soja por produto, Sim. Que foi fantástico. Participação na alta, eu tenho produtor que abaixou o custo dele em 14%, 15%. Nossa, absurdo. Por causa da alta, né? Mas isso foi tudo muito bem controlado pelo nosso consultor de mercado. Que a soja bateu um pico lá, nós fechamos naquele dia e tal, né? E quanto aos empreendedores jovens, acredite mesmo.
dificuldade, gente para falar que não vai dar certo, vai ter demais da conta. Não escuta isso não. Eu tenho uma frase que fala assim, ouvido reto, entra do lado e sai do outro. Acredite naquilo, vai dar certo. Cara, nada resiste ao trabalho, né? Isso é fundamental, né? Desde que o mundo é mundo. E assim, acredite na sua ideia, né? Sonhar, alguém para sonhar com você, sabe? É importante quando você divide as forças, fica mais leve, não fica? E sociedade é um negócio que, assim, você não precisa concordar em tudo, mas o objetivo tem que ser o mesmo. Ideias são diferentes, pessoas são diferentes. E, como você disse, tudo passa por pessoas, né? No final do dia, são pessoas, as pessoas não podem te ajudar muito, mas podem te atrapalhar muito também. Então, network é importante para os empreendedores, para os consultores, essa rede de relacionamentos, mas sempre buscando coisas boas. Não é ser negativo, não. Dificuldade nós sabemos quem falar, não é verdade? Tá aí, né? Liga a televisão, eu acho que também tem que ter uma coisa mental, né? Porque se ligar a televisão, você só vê coisa ruim. Mas o Brasil tem muita coisa boa. Aonde se fala de coisas boas? Me fala. Né? O que dá ibope é coisa ruim. Cara, você vai numa plantação de laranja, que coisa linda, aquela laranja, né, de café, aquele café, né, a soja, é tanto que é bonito isso, né? A riqueza do nosso país, e nossa riqueza. Então, acredite naquilo que você quer fazer e trabalhe. Nada resiste ao trabalho. Resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. Nada resiste ao trabalho. Pode ter certeza que simples cravou aqui agora. Então, caminhando para o final, Marden, mas eu quero que você pare para pensar agora. Se você pudesse pedir o conselho para uma pessoa, pode estar viva ou não, o que você perguntaria? Detalhe, o que você acha que essa pessoa te responderia? Perguntar para essa pessoa, eu perguntaria para o meu pai: pai, eu fiz certo? Meu pai morreu em 89, né? Mas eu era muito ligado ao meu pai, né? Ele sabia dos meus sonhos. E eu pensava: pai, isso deu certo? Você acha que eu fiz certo tudo o que eu fiz? Eu acho que ele respondia: Marden, ainda falta muita coisa ainda para você fazer, tá? Vai em frente. Vai em frente, esse é o caminho, né? Mas é isso, assim, eu acho que é olhar para trás e sabe que, vou até complementar essa pergunta, eu com 58 anos, eu com 20 anos quando eu comecei, nossa mãe, assim, com 20 anos, com a experiência de 58 seria muito diferente, mas eu não teria aprendido tanta coisa, né? A vida é assim, né? Não tem como. Tem que passar, né, Marden? Tem que passar. Como é que você vai? Experiência é vivência, é cicatriz, Sim. é dor. Não existe felicidade sem dor. E a vida é assim, é busca. Mas no final ele tem que ser, tem que ter história. Show de bola, Marden. E agora, a última pergunta, literalmente, né? Na verdade, suponhamos que essa mensagem vai chegar em toda a população. Claro que esse podcast vai ser assistido por muitas pessoas, mas vamos imaginar que essa mensagem vai estar estampada nos outdoors, vai passar em todos os meios de comunicação. O que você queria que as pessoas lessem, vissem? Qual a mensagem que você quer deixar para todo mundo? Que as pessoas acreditem nelas, que tenham fé, que vá em busca de seus sonhos. As pessoas têm que viver felizes, têm que estar bem. Então, assim, acredite em você, acredite nos seus sonhos. Se uma pessoa acreditar nisso que eu estou falando aqui, já valeu a pena, demais da conta. E tenha fé. Fé em Deus, fé em você, fé nas pessoas, que vai dar certo. Então já adianto que valeu muito a pena, porque com certeza eu vou levar isso
Tem dois, tem um ali atrás das câmeras, eu também. Nós vamos levar isso em frente com certeza. E Marden, mais uma vez, muito obrigado. Foi sensacional falar com você e até a próxima. Cass, muito obrigado. Eu agradeço muito por ser convidado para esse podcast. Eu fiquei muito feliz. E sucesso para vocês, para a Alpha Campo, para o podcast de vocês. E assim, vocês são dois caras, gente finíssima. A gente acredita no trabalho de vocês. Eu tenho certeza que vai ser vencedor. Parabéns e muito obrigado pelo convite. Valeu!